queridos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Ó Deus, obrigada por esta palavra tão poderosa, Senhor. Tu és o Deus, Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Fala conosco, Senhor, como Tu quiseres falar. A palavra é Tua, é Tu que és o pão vivo que desce do céu. Me ajuda a transmitir para a Tua igreja aquilo que Tu queres. Que eu seja um canal de bênção para o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu óculos rosa não tem nada a ver com a Barbie, viu? Nada, completamente nada, que só tinha essa cor dessa numeração de farmácia. Então, não pensem que eu estou homenageando ela, não. Queridos, glória a Deus. Estamos aqui diante de uma história que é contada nos evangelhos sinópticos. Contada em Mateus, contada em Marcos e contada em Lucas. Mateus trata de forma mais objetiva, porém eu achei a descrição de Marcos bem mais completa para nós. Queria que evitasse muito andar da conversa, que a gente tenha a mente cativa a Cristo nesse momento, todo mundo prestando atenção na palavra, que esse é o momento, um dos momentos, né? Todos os momentos são gloriosos, e este é um dos momentos mais sublimes do culto. Precisamos estar atentos. Eu achei a história aqui no Evangelho de Marcos mais completa, com mais detalhes. É muito bom a gente ler as histórias de Jesus de forma detalhada, onde a gente pode entrar dentro do texto e fazer parte daquela história. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de entrar dentro do texto e fazer parte daquela história, vivendo, pensando em cada detalhe daquilo que está acontecendo. E aqui é uma história muito conhecida, todos vocês conhecem, e a gente canta, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. E aí vai esse hino descrevendo, temos até um hino, né? Descrevendo essa história tão tremenda, tão poderosa. Mas aí eu quero, para a introdução, destacar 4 verdades que nós tiramos deste texto. Primeira, que as tempestades, elas são inevitáveis. Elas chegam, e chegam para todos. Todos passam por tempestades. Ricos, pobres, negros, brancos, de qualquer nação, de qualquer raça, qualquer povo e qualquer condição social. A tempestade, ela não escolhe. A tempestade pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser um problema muito grave dentro da sua família. São várias tempestades. As tempestades podem ser também dentro de nós mesmos, na nossa alma, na nossa mente. Podemos viver tempestades que ninguém nem sabe que a gente está vivendo, porque ela está dentro do nosso interior. Ela está dentro, está na nossa alma, ela está no nosso coração, ela está na nossa mente. Então, ela vai atingir a qualquer um. Não só pobre tem tempestade. Ricos também têm tempestades. Pode ser tempestades diferentes, mas passam por tempestades.
Então, elas são inevitáveis. Ninguém marca dia para adoecer. Ninguém marca dia para ser despedido do seu emprego. Ninguém marca dia de uma tribulação dentro da sua casa. Uma doença, um acidente, um problema familiar, um casamento desfeito, um filho nas drogas. Oh, meu Deus, um esposo na bebida. Tanta coisa terrível. Ninguém marca dia dessas coisas acontecerem na vida de alguém. As tempestades vêm. Segundo, as tempestades são inesperadas. Elas chegam sem aviso prévio, como eu acabei de dizer. Não marcamos dia para vivermos uma tempestade. Ao contrário, se nós pudéssemos, ninguém passaria por tempestade. E essa é a nossa luta diária, evitar tempestade na nossa vida. Procuramos nos alimentar bem para não adoecer. Não é assim? Procuramos ser bons funcionários para não perder o emprego. Por aí vai. Procuramos cuidar da nossa mente, evitando estresse, evitando o excesso de cansaço, de correria, lendo bons livros. Tantas soluções procuramos para não termos problemas emocionais. E com isso, elas vão chegando, mesmo em meio às nossas lutas, às nossas guerras, para que elas não cheguem. As tempestades chegam. Elas também são inadministráveis. Quem pode administrar uma tempestade? Quem pode administrar quando as coisas, tudo vira de cabeça para baixo? A gente tenta administrar, mas muitas vezes não conseguimos administrar as tempestades. Porém, a quarta situação é que as tempestades, elas são pedagógicas. O que quer dizer isso? As tempestades, elas não vêm por acaso na vida de um crente. As tempestades, elas não surgem apenas para destruir um crente. As tempestades, elas vêm para nos ensinar. Elas vêm para nos tratar, para nos moldar. Todos vocês que estão aqui, um dia já passaram por algum tipo de tempestade. Cada um teria uma coisa para contar aqui de uma tempestade que passou na sua vida. No mínimo, você passou por uma tempestade. No mínimo. Até as criancinhas passam por tempestade. Elas estão boazinhas, no outro dia estão doentes. E vão para onde? Para o hospital. Levar furada. Não é isso? Tomar injeção. Isso é uma tempestade na vida de uma criança. Porém, tudo que acontece na vida da gente tem uma função pedagógica. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos preparar, Deus quer nos lapidar, Deus quer nos moldar. Se você refletir agora sobre alguma tempestade da sua vida, aquela mais terrível, aquela mais que você pensou que não ia suportar, você vai pensar agora e vai dizer: mas quando eu saí dela, eu saí mais forte, eu saí mais refinado, eu saí mais preparado, eu saí mais amadurecido. Muitas vezes Deus permite tempestades na nossa vida para nos amadurecer. Porque tem crente que quer ser sempre criança a vida toda. E Deus bota uma provazinha, uma provinha, né? Uma provinha para a gente amadurecer, ficar forte, ficar resistente. E aqui, queridos, nos voltando agora para o texto diz: naquele dia, já sendo tarde. Que dia? O dia do capítulo 4, que você vai ver aí Jesus trabalhando, ministrando a palavra. Ele conta parábolas. Mas, pastora, e contar parábolas é um trabalho?
Ele estava pregando. Pregar é um trabalho que cansa e cansa muito. Ele contou a parábola do semeador, explicou a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Terminava uma, começava outra, terminava uma, começava outra. Ele estava trabalhando. Naquele dia que ele estava contando essas parábolas, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Prestem atenção, Jesus diz: passemos. Primeira pergunta que eu faço a vocês: Jesus, como Deus, ele sabia que esta tempestade iria acontecer no alto mar? Sim ou não? Está muito fraco esse sim. Sim ou não? Sim. Ele sabia. Mas olha o que ele diz para os discípulos: passemos para o outro lado. Jesus está dizendo com isso: olha, eu sei o que é que vai acontecer, mas a gente vai passar para o outro lado. Nós vamos chegar ao outro lado. Esta palavra para os discípulos que andavam com Jesus, que viam os milagres de Jesus, que Jesus disse para eles quem ele era e a que ele veio, era para os discípulos ter total e plena confiança em Jesus, porque ele disse: passemos. Ele estava dizendo: nós vamos chegar do outro lado. Não importa o que vai acontecer. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei da mesma situação que aconteceu com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 22, Deus pede a Abraão o seu filho. E Abraão chega, se prepara todo para levar o seu filho para imolar. E quando ele chega no pé do monte, ele olha para os seus servos e diz: fiquem aqui. É muito lindo isso. Como as escrituras, elas se abraçam, elas se unem para trazer para nós um conhecimento pleno de quem é esse Deus que nós servimos. Aleluia. E ele diz: fique aqui, vocês fiquem aqui. Nós vamos subir, nós, ele, quem? Isaac. Nós vamos subir e voltaremos. Aleluia. Nós vamos subir e voltaremos. E Abraão sabia o que é que estava indo fazer. Mas ele cria que esse Deus, até o seu filho morto, ele era capaz de ressuscitar. Aleluia. E que ele ia voltar com seu filho vivo. Vamos subir e voltaremos. Não importa o que vai acontecer lá em cima do monte. O que importa é que meu filho vai voltar comigo vivo. Vivo. Aleluia. E aqui Jesus diz a mesma coisa: passemos. Não importa o que vai acontecer aí no mar. O que importa é que a gente vai chegar do outro lado. Eu estou com vocês. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus está dentro do seu barco? Jesus está dentro do teu barco. Não importa o que esteja acontecendo, Ele está dentro do teu barco. Aleluia, aleluia. E aqui ele diz: e eles, despedindo a multidão. Por que eu disse que Marcos é mais completo? Só Marcos usa essa expressão de Jesus: passemos para o outro lado. Só Marcos usa. Só Marcos usa isso que eu vou ler agora. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Só Marcos diz isso. Olha, a gente cresceu, eu cresci escutando essa história na igreja. Eu cresci ouvindo isso do ciclo de oração infantil. A tempestade, Jesus, e o barco ia virar, e Jesus salvou. A gente cresce ouvindo isso. E a gente cria na nossa mente a imagem de um único barco
com os discípulos dentro. Só que o texto aqui está dizendo de Marcos que as pessoas seguiram Jesus em outros barcos. Ou seja, tinha outros barcos dentro daquele mar. Tinha outros barcos juntamente com o barco em que estavam os discípulos e Jesus. Ora, levantou-se um grande temporal, um temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Marcos e Lucas diz isso, que o barco estava a encher-se de água. O temporal era grande. Eles começaram a tentar colocar o barco sob controle. Afinal de contas, queridos, quem estava ali dos discípulos, entre os discípulos, eram os 3 grandes pescadores, acostumados a estar em alto mar, acostumados a tempestades do mar. Pedro, Tiago e João estavam ali, e eles tinham o seu conhecimento de mar, de ventos impetuosos, de noites escuras. Eles tinham o seu conhecimento. Porém, o mar estava tão revolto que nem o conhecimento de Pedro, de Tiago e de João pôde acalmar aquele barco. Aleluia. Muitas vezes os nossos recursos não fazem nada. A nossa capacidade, aquilo que nós tentamos fazer com as nossas próprias forças para resolver os nossos problemas, a sensação é que vai piorando. Quanto mais a gente tenta resolver, mas a sensação é que vai piorando. Está fugindo do meu controle. Quantas situações na tua vida já não fugiu do teu controle? Que você tentou resolver de um lado, de outro, de um lado, de outro, e a coisa só piorava, só piorava. E você, meu Deus, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo fazer isso sozinho, sozinha. Esta era a situação dos discípulos em alto mar. Não conseguiam colocar o barco em equilíbrio, em controle. As ondas eram altas, o mar estava bravio e a água caía dentro do barco. E eles pensavam, nós vamos morrer, vamos todos morrer. Neste momento, não houve fé. Neste momento, eles esqueceram quem estava dentro do barco. Quem estava dentro do barco era o Todo-Poderoso. Quem estava dentro do barco era aquele que tem domínio sobre todas as coisas, sobre o vento, sobre o mar, sobre as ondas, sobre tudo. Ele estava dentro do barco, mas por um momento eles esqueceram, assim como nós esquecemos muitas vezes que Jesus está dentro do nosso barco e ele vai balançar sim. A água pode até entrar dentro. Aleluia. Vai para um lado, vai para outro, e você ajeita, e você tenta, e você corre para lá, e você corre para cá, e você não consegue nada. De repente você se dá conta que Jesus está ali. Jesus está na tua situação. Jesus está na tua prova. Jesus está na tua tribulação. Ele está lá. Aleluia. Aleluia, aleluia. Mas nem parece que ele está. Não vejo nenhum sinal de que ele está. Era a mesma situação que estava acontecendo aqui. Quem estava dentro do barco? O dono do mundo. Porém, estava dentro do barco como um homem. Ele estava muito cansado. Ele tinha ensinado muito. E agora, quando ele entra no barco, que o barco começa a balançar com o balanço das águas, Jesus dorme.
Quantas vezes parece que Ele está dormindo na nossa vida, não é? Quantas vezes a gente clama e clama e clama, e o céu está de bronze, nada passa, resposta não vem, e você chora, e você clama, e você jejua, e você pede oração a um, pede oração a outro, e nada acontece. Jesus, será que tu estás dormindo? Aleluia, aleluia. Ele não está dormindo, Ele está em silêncio, aleluia. Te vendo, te avaliando, te observando, medindo a tua fé. Medindo a tua fé. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, aleluia. E Jesus estava na polpa do barco dormindo sobre um travesseiro. Jesus foi, sentou, achou um lugar fofinho, arriou sua cabecinha e lá começou. Acho que ele não roncava não, porque ele só comia peixe, parece, não era? Acho que ele não estava roncando. Estava lá dormindo, como qualquer um de nós dormiria. O Jesus homem se revelando ali. Aleluia. Aí, de repente, eles disseram: Mestre, se deram conta de que Jesus estava ali. Você precisa se dar conta de que Jesus está na tua história. Você precisa se dar conta de que Ele não te deixa, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele está na tua história, mas eu não o vejo, mas Ele está. Mas eu não percebo, mas Ele está. Mas eu não o sinto, mas Ele está. Aleluia, aleluia. Levanta a tua voz e grita: socorre-me, Senhor. Socorre-me, Senhor. Eu preciso de Ti na minha vida. Eu preciso da Tua ação na minha vida. Os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que nós vamos morrer? Aleluia, aleluia, aleluia. Não fique no problema só enfiado nele, pensando nele, respirando ele, sendo amigo dele. Não, o teu problema é para ser resolvido. A tua luta vai se acabar sim. Clama por ele, chama por ele. O nosso Deus não é o Deus daqueles profetas de Baal, que quando Elias disse, estavam lá clamando, e Elias disse, e clamaram, e se cortaram, e nada aconteceu. E Elias disse, quem sabe ele foi passear, está por aí. Aí eu uso a linguagem de hoje, tirou umas férias, está dormindo, foi passear. O meu Deus e o teu Deus, ele não sai de cena. Ele não dorme, ele não cochila, ele não tira férias, ele não vai passear. Ele está atento à tua história 24 horas por dia. Quando tu dorme, Ele cuida de ti. Quando tu dorme, Ele está ao teu lado, te vendo, renovando as tuas forças para você acordar de manhã e respirar e dizer obrigada, Senhor, por mais esse dia. Porque Ele deita contigo, Ele dorme contigo. Ele está lá no teu quarto enquanto você está dormindo. Enquanto os teus filhos estão dentro dos quartos dormindo, Ele está cuidando dos teus filhos. Ele é Deus. Não dorme, nem tosqueneja. Aleluia, aleluia, aleluia. O Jesus homem estava dormindo, mas o Jesus Deus estava bem acordado. Aleluia. E ele acordando e vendo o quadro, vendo a cena, os barcos, não só o barco que estavam os discípulos, mas todos os barcos que vinham atrás, tudo se afogando, tudo cheio de água. Eu imagino o desespero naquela
naquele quadro ali como estava, as pessoas gritando, os outros barcos gritando, total desespero. E Jesus, eu fico imaginando ele acordando, se levantando, calmo, sereno e tranquilo. Enquanto todo mundo estava no maior desespero, ele pensou, provavelmente, não sabem com quem estão. Você nem sabe quem é o seu Deus. Você nem sabe o poder que Ele tem. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo. Aleluia! 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 E ele, despertando do sono, fica lá no barco em pé e olha para o tempo. Eu imagino, irmãos, essa cena, que coisa tremenda. Ah, como eu gostaria de estar lá, bem escondidinha lá no cantinho do barco, bem encolhidinha, só olhando a história, só olhando a cena. Jesus se levantando e olhando para o vento e o mar bravio. E os discípulos, vamos, faça alguma coisa, a gente vai morrer no maior desespero. E ele olha para o vento e olha para o mar e diz: acalma-te. Emudece. Silêncio, vento. Ora. Silêncio, vento, não se mova mais. Quem está dando a ordem é o teu Criador. Silêncio, não quero mais um assopro. Mar, se acalme. Deixe de coisa. Quem está aqui sou eu. Não se amostre, não. Não se amostre, não, mar. Olha aqui quem está, quem fez você. Vento, deixe de amostração. Pare. Aleluia. 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 E o texto diz que no mesmo instante o vento parou. No mesmo instante o mar se acalmou e tudo se fez bonança. Aleluia! 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 É o Deus que vai dar essa palavra na tua vida. É o Deus que vai dizer à tempestade que tu estás passando: acalma-te. Emudece, te cala. Te cala. Vocês sabem o que é isso? É o dono da natureza, aquele que estava lá no Gênesis, no começo, quando Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava lá no Gênesis, na criação. Ele fez o mundo com Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. E a natureza se submete a Ele. Não tinha palavra de Pedro, não tinha palavra de Tiago, não tinha palavra de João. Os adestrados da pesca, os adestrados no mar, não tinha palavra deles que fizesse esse mar se acalmar. Não, porque não era humano, era sobrenatural. O vento não me obedece e não obedece a você. As tempestades da vida, querido, podem não te obedecer, mas obedece ao Deus que tu serve. Aleluia. Tu serve ao Deus que é dono de tudo.
que é criador de todas as coisas. E quando ele diz é até aqui, dali não passa. O dia da tua vitória é hoje, então vai ser hoje. Dali não passa. Porque ele não nos prova além das nossas forças. O que você está passando porque você pode passar. O que você está vivendo porque você pode viver. Você é forte e você nem sabe. Você pensa que você é tão fraco, mas você é forte e você nem sabe. E está passando por essa tempestade e Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Só é me chamar. Só é pedir, só é clamar. Eu vou ao teu encontro. E vou colocar fim nessa tempestade, nesse maremoto, nesse terremoto. Seja lá o que for, eu vou colocar um fim. Aleluia. Aleluia. Como você se comportaria depois disso, hein? Como você se comportaria depois de ver? Por isso que eu disse, eu gostaria de estar ali, bem escondidinha para ver. Ah, meu Deus. Eu acho que eu falava tanta língua estranha que iam me jogar do outro lado do barco, pensando que eu estava ficando pirada. Porque o negócio é muito grande. Mas aí, Jesus, ele também tem um poder corretivo na nossa vida. Ele fez o milagre. Mas ele não deixou de dar uma lapadinha nos discípulos. Eles precisavam daquilo. Ele disse, por que sois assim? Covardes, tímidos é covardes. Por que sois assim, covardes? Vocês não têm fé. Em outras palavras, vocês esqueceram que lá atrás eu disse, passemos. Vocês esqueceram que eu disse que a gente ia passar? E se a gente ia passar, a gente ia passar. Não importa a tempestade que viesse, a gente iria passar. Cadê a fé? Jesus nos dá a vitória, mas Ele nos corrige também. Ele manda a bênção para nós, mas Ele dá lapadinhas em nós também. E nesta noite Ele está dizendo para mim e para você, como está a tua fé? Como está a tua certeza, a tua confiança de que eu estou contigo? Estás agindo como covarde, como medroso, como tímido, ou estás agindo com a confiança de que eu estou ao teu lado? E você ergue a voz e diz como Paulo, eu posso. Eu posso todas as coisas. Paulo diz, eu posso passar fome, eu posso passar desprezo, eu posso passar inimizade, eu posso perder amigos, eu posso todas as coisas. Todas as tribulações podem vir sobre mim, porque eu tenho um que me fortalece. Você que chegou desanimado nesta noite aqui, ah, Senhor, é tanta luta, é tanta tribulação, para sair de casa é uma guerra, para chegar na igreja é uma guerra. Deus está no teu barco. Entrou água, mas não vai afundar. Está virando para um lado e para o outro, mas não vai afundar. Tenha essa certeza. No barco que Jesus está, Ele não afunda. Ele pode ficar cheio de água, mas Ele não afunda. Ele vai contra a lei da própria natureza. Ele não vai afundar, porque Jesus está nele. Amém? Amém. Aleluia. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros. Eu imagino, irmãos. Eu não sei se vocês conseguem imaginar, mas eu consigo imaginar. Eu consigo imaginar a cara desses discípulos.
Eu consigo imaginar a cara de Pedro, Tiago e João. Que segredo foi esse? Que foi isso que ele fez? Ficaram tudo abestalhados. Os outros barcos também foram agraciados. Porque quando você recebe vitória, aqueles que estão do teu lado também recebem vitória. A vitória se estende, a bênção, ela se estende para você e para a sua família. A bênção não é só tua, a bênção ela é estendida para aqueles que estão contigo. Por isso, às vezes, a gente vê uma pessoa não evangélica, aí a pessoa diz assim, mas fulano é tão bem sucedido, dá tudo certo na vida dele, e ele nem crente é, vai atrás. Tem uma mãe crente, tem um pai crente, ou tem uma irmã crente, tem alguém crente nessa história. Tem alguém, você vai achar alguém crente, que a bênção passou para ele também. E aqui nesse barco, a bênção passou para os outros barcos e todos foram salvos. E eu imagino um olhando para o outro e assustados. O homem estava dormindo. De repente o homem se levanta e manda o vento ficar calado, calar a boca. E manda o mar se aquietar. Quem é esse homem? Aleluia. Quem é esse homem? Eles perguntavam uns aos outros. Já tinham contemplado muita coisa de Jesus. Mas mesmo assim, aquele milagre era algo estrondoso para eles. Era algo tremendo demais para os olhos deles. Era algo grande demais para eles mensurarem. E eles olham um para o outro. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As pessoas se submetem, os demônios se submetem, as enfermidades se submetem. Todo mundo se submete a esse homem. E agora até a natureza se submete a ele. Ele tem poder sobre a natureza. Quem é este? Aleluia! Responda para você mesmo. Quem é este? O que é que você diria a esta pergunta? O que é que você responderia? Quem é este? Para você, quem é este? Aleluia! Quem é este? Este é aquele que esteve com o Pai e o Espírito Santo na criação do mundo. E traçou um plano perfeito e vitorioso para a nossa salvação. Este é aquele que esteve lá na criação do mundo. Este é aquele que fez todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez. Você pode dar uma glória por isso? Você não estaria aqui se não fosse ele. Aleluia. Este é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele sobre quem os patriarcas falaram e para quem os profetas apontaram. O Velho Testamento já falava dele. O Gênesis já falava dele. Aleluia. Aleluia. Este é aquele, olha o Velho Testamento aqui, bem lindo, cujo Cordeiro da Páscoa é um símbolo. Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pelo santuário, pelos sacrifícios, pelas festas. Estão lembrando disso? Isso tudo é no Velho Testamento. Pelo sábado, tudo isso era a sombra dele. Todo o Velho Testamento apontava.
Era Ele, era sobre Ele, era por Ele, era para Ele, era Cristo, Cristo. Todo o Velho Testamento preparado para apontar o nosso Salvador. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, sob a lei, para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Este é aquele que andou por toda parte, fazendo o bem e libertando os oprimidos do diabo. Este é aquele que deu vista aos cegos, voz aos mudos, audição aos surdos. Você se identifica com esse homem? Você entende que esse homem é o seu Senhor? Este é aquele que purificou os leprosos, levantou os paralíticos e ressuscitou os mortos. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele ressuscitou. Aleluia! Este é aquele que voltou para o céu e está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Este é aquele que governa os céus e a terra e voltará em glória para reinar com sua igreja. Este é o nosso grande Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aplaude a Ele. Aleluia. 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 Guarda esta palavra no teu coração, queridos. Jesus, este, do Gênesis ao Apocalipse, este que está nos dias de hoje, velando pela tua vida, cuidando da tua vida. Este é aquele que morreu na cruz do Calvário, verteu sua última gota de sangue. E hoje nós estamos aqui para, em memória, cearmos, comermos o pão, comermos o vinho, bebermos o vinho, indo ao Calvário, pensando naquilo que Ele fez, para que hoje você estivesse aqui, sentado, ouvindo, se deliciando, se deleitando em tudo que sai deste altar para a tua vida. E continua firme, crendo nesse Senhor e Salvador Jesus Cristo. No teu barco Ele está. Amém?